1 João, capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 13, e o último versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Primeiro texto que nós lemos, estamos chamados à comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesse segundo texto que nós lemos, somos chamados à comunhão com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus está chamando a igreja para uma comunhão e uma vida de experiência mais íntima com Deus. Apesar de Ele amar todas as pessoas, certamente que assim como eu, como pai, e um filho que insiste em ficar perto de mim, um filho que insiste em ter a minha presença, um filho que insiste em me ouvir, um filho que insiste em me obedecer, um filho que insiste nos meus conselhos, certamente eu vou dar mais atenção a ele. E o salmista Davi, lá no capítulo 42, a Bíblia diz que o salmista Davi era como esta corça, como este cervo, que corria em direção às águas, que queria buscar nas águas a mesma vida que uma corça, no mesmo desespero de uma corça, com a mesma intensidade daquela corça. Ele declara: eu quero Deus, eu quero a comunhão com Deus, assim como uma corça busca pelas águas. Eu desejo essas correntes d'água. É para esta comunhão que Deus tem chamado a igreja. Você já ficou ansioso pela presença de Deus alguma vez? Porque se você não ficou ansioso, é porque você ainda não tem buscado o Senhor com esta intensidade. Senhor, como as correntes da água, assim a minha alma suspira, anseia por Ti, ó Deus. Versículo 2, ele diz assim, olha que coisa linda, amados. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista faz questão de parafrasear o nome de Deus, repetindo o nome de Deus, trazendo novamente o nome de Deus, porque ele não quer que o Deus que ele está buscando seja confundido com nenhum outro Deus que havia na terra, com Astarote, com Baal, ou com nenhum outro Deus. Não, o Deus que eu busco e o Deus que eu anseio, que eu tenho sede dele, é o Deus vivo. Eu quero a experiência com este Deus vivo. Eu não quero a experiência do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu quero a experiência pessoal, viva, intensa, com Deus vivo. Eu quero. Qual é conhecido quando fala Davi, filho de Jessé, todo mundo sabe. Mas eu não quero viver a experiência do meu pai. Eu quero viver a minha experiência com Deus. Igreja, olhe para mim. Que experiência você tem vivido na sua vida com Jesus até hoje? É a experiência dos seus pais? É a experiência dos seus irmãos? É a experiência do pastor? Qual experiência que você tem vivido com Deus? Que profundidade de comunhão, que intensidade de comunhão você tem? Você tem suspirado e ansiado pelo Deus vivo? Ele faz uma pergunta depois disso, que parece um grito de desespero de Davi. Ele diz assim: quando entrarei e verei a face de Deus? Eu não estou suportando essa espera. Eu não estou suportando essa demora. Quando eu vou entrar e ver novamente a face do Senhor? Gente, quero falar para você o que está acontecendo ali. A Bíblia diz que antes de Davi existia o rei Saul.
O rei Saul fez guerra com os filisteus. Os filisteus levaram a arca de Israel. A arca passou a viver nos templos filisteus, no templo de Dagon, o deus dos filisteus. Por muitos anos a arca, que era a presença de Deus, já não estava mais em Israel, já não estava mais com o povo de Deus, e o povo de Deus sofreu por causa da ausência da arca e da presença de Deus. Preste atenção nisso, amados. Davi faz uma pergunta: quando? Quando vai ser? Quando que esta arca vai voltar? Quando que a presença de Deus vai voltar para o templo? Quando é que nós vamos resgatar a presença de Deus? Quando é que eu vou poder adorar diante da arca que representa a presença de Deus? Quando é que eu vou ver a face do Senhor? A minha alma está se consumindo dentro de mim. Eu anseio pelo Deus vivo. A igreja tem o sacrifício de Jesus. A igreja tem a reconciliação em Cristo Jesus com Deus. A igreja tem tempo para orar. A igreja tem a Bíblia na sua mão. A igreja tem tudo para jejuar. A igreja tem tudo para ter comunhão com Deus. Mas a igreja não tem. A igreja é uma igreja distante de Deus. Não existe mais esse desespero de ansiedade pela presença de Deus. Amado, que comunhão que você tem tido com Deus? Qual é a comunhão que você tem tido com Deus? É aquela oração que você faz de manhã? Senhor, eis-me aqui, abençoa meu dia, estou indo para o trabalho, Senhor, que eu ganhe muito dólar. Que eu faça muito dólar, Senhor. Aleluia. Estou sentindo até arrepio. Essa é a sua oração? Essa é a sua comunhão com Deus, igreja? Mas é muito pouco para mim, Senhor. É muito pouco para mim. Eu quero a tua presença, Senhor. Mas existe dentro de você o desejo por mais de Deus? Ou tá bom, a sua vida tá bem assim? Não, tá bom. Como é que tem sido a sua vida, jovem, adolescente, na sua escola? Na faculdade, no high school, como é que tem sido a sua vida? Como tem sido a sua comunhão, sua intimidade com o Senhor? Deus tem chamado a igreja a uma experiência íntima. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, amados? Amém. Por isso o salmista vai dizer ainda no versículo 3 do capítulo 42, ele diz assim, olha que coisa linda: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a minha alma tem tanta ansiedade por Deus, eu quero tanto a presença do Deus, e não é de qualquer Deus, é do Deus vivo. Eu anseio tanto pela presença de Deus, eu desejo tanto a comunhão com Deus, porque eu sei que Deus me criou para ter essa comunhão com Ele, porque meu pai Abraão andou com Deus, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Eu também quero andar com Deus. Isso é tão forte dentro de mim que eu parei até de comer. Eu estou jejuando mais do que comendo. Eu parei de comer. Não tenho nem desejo de comer, estou jejuando. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero me santificar na minha vida. Eu quero viver uma vida perto do Senhor. Chega da igreja a cantar, amado. A igreja está cantando demais. Tem muito cantor gospel. Tem muita música. Perto quero estar. O que te impede? O Senhor já abriu o caminho. Um novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Já foi aberto para a igreja. A igreja está desejando a distância. Perto quero estar. Agora não, Senhor. Agora não, porque eu tenho ainda algumas coisas para fazer. Eu ainda tenho alguns sonhos para realizar. Um dia eu vou estar perto do Senhor. Perto quero estar. Parece que Deus está tão longe. E sabe o que, amado? Às vezes Ele está. Às vezes realmente Ele está. As minhas lágrimas
tem sido meu alimento de dia e de noite. Eu tenho chorado. Eu tenho ansiado por Deus. Quanto de presença de Deus eu tenho absorvido na minha vida. Quanto Deus tem falado comigo. Quanto tempo de oração eu tenho passado diante do Senhor. Quanta comunhão eu tenho tido com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado comigo, ou falou comigo há 10.000 anos atrás. 10.000 anos atrás. Eu lembro, pastor, quando Deus falou comigo. 14 anos atrás. 10 anos atrás, Deus falou comigo. Foi algo tremendo. Você está vivendo o que Deus falou 10, 14 anos atrás? Sendo que o nosso Deus tem olho e enxerga, tem boca e fala. A presença dEle, ela é poderosa em toda a terra. Você tem vivido só do que Deus falou há 10, 15 anos atrás, 14 anos atrás, amado. A igreja do Senhor é chamada a uma vida de comunhão hoje com Deus. Hoje, agora, nesse momento. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Eu parei de comer, diz o salmista Davi. Eu parei de me alimentar enquanto Deus não manifestar a sua presença na minha vida. Eu não quero comer. Meu prazer não é a comida, meu prazer é o Senhor. A igreja precisa voltar a chorar pelos seus pecados. A igreja precisa voltar a chorar pela presença de Deus. A igreja que eu me converti era uma igreja pobre. Eu já falei isso aqui hoje. Não era uma igreja que tinha muito recurso, não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Era uma igreja que quando subia para o monte para orar, o céu abria em dia de chuva. Chovia em volta de nós e a glória de Deus, só a glória de Deus. E anjo passeando em cima da igreja. Está aqui minha esposa. Era minha noiva. Ela sabe disso. Aí, não fomos só nós dois que vimos. A igreja toda. A igreja subia no monte, pedra pegava fogo. Graveto pegava fogo. Nós vivíamos no sobrenatural de Deus. A igreja de hoje parece estar morta. A igreja de hoje parece estar morta. Ai, que peso. Ai, pastor, se eu soubesse como é que é difícil vir para a igreja domingo. Ah, Jesus, ainda bem que é a tua graça. Porque se fosse nós, amado. Ai, Jesus Deus. Que dificuldade, pastor, o senhor não sabe. Minha vida, o senhor não conhece a minha vida. Eu acordo 5 horas da manhã, pastor. Trabalho o dia inteiro. Faço 20 minutos de almoço, pastor. Trabalho demais. Eu trabalho demais. Chego em casa, pastor, 7 horas da noite, eu estou quebrado, tomo um banho, como e caio no sofá igual uma pedra. Essa é a minha vida, pastor. Eu não tenho tempo para Deus. Então, amado, desvia do evangelho. Eu estou te dando um conselho. Você aproveita. Pra você não perder o que está lá no mundo. Porque tem gente que gosta do que está no mundo. Então vai e aproveita. Porque se essa é a sua comunhão com Deus, amado, se você vive uma vida dessa diante de Deus, é melhor morrer. Ou então desviar. Homem, diga glória a Deus. Só os homens. Glória a Deus. Quantas vezes você pegou na mão da sua esposa e foi orar com ela? Sua casa é uma casa de oração ou uma casa de novela? Sua casa é uma casa de oração, de leitura da palavra, de você fazer... Você viu que foto linda que a pastora fez na imagem? Ela colocou ali uma imagem do pai com a criancinha orando. Você viu que coisa linda? Que imagem linda. Criancinha de colo, recém-nascida. O pai ensinando a orar. Tem pai aqui que nunca orou dentro de casa, quanto mais chamar a esposa para orar. Tem vergonha, pastor? Tem vergonha de orar com a minha esposa. Sabe que tem vergonha? Que ela te conhece. Ela sabe quem você é. Ela sabe o nível de comunhão que você tem com Deus. Você tem vergonha. Pastor, por favor, o senhor vai marcar a oração com toda a igreja. Um irmão vai ligar para um irmão, irmã ligar para as irmãs, e nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Mas, por favor, peça para não ser no horário da minha novela. Porque no horário da minha novela...
Eu preciso ver o que o Jorge Luiz vai fazer. Eu não sei por que eu incenguei com esse negócio de Jorge Luiz. Eu acho que as novelas mexicanas, aí tem aquele negócio de 2 nomes, né? Não, o meme fez assim. Não fez assim. Não, mas as novelas brasileiras, assim, o pessoal tem nome curto. É Beto, Tico, Teco. Entendeu? A novela mexicana é assim, Jorge Luiz, Antônio Augusto. Eu estou fazendo isso para descontrair um pouco, porque eu sei que a palavra é muito forte. Eu sei que crente que financia a novela, porque você sabia que quando você está com a televisão ligada assistindo a novela, você está dando ibope para aquele canal, para aquele horário. Quando você está dando ibope para aquele horário, eles estão ficando milionários do outro lado, estão fazendo milhões e milhões e você continua pobre do mesmo jeito. Só que você está financiando o pecado, a maldade, a impureza sexual. Você está sustentando a emissora que é sustentada pelos patrocinadores com a sua audiência. Então, amado, presta atenção. Que comunhão que você tem com Deus. Não, pastor, por favor. Em época de Copa do Mundo, você nem conta comigo na igreja porque eu quero ver o Brasil. Quero ver o Neymar. Neymar cada dia está ficando mais bilionário. Não, que o Neymar hoje, no Brasil, para os brasileiros, virou semideus. Só tem um nome que está acima do Neymar no Brasil hoje: Jesus. Esse ninguém toca. Nunca vai tocar. Mas abaixo do nome de Jesus hoje no Brasil é Neymar. Só não alcança o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é inalcançável. Insubstituível. Ninguém nunca vai colocar um nome acima do nome de Jesus. O criador do Titanic tentou isso, o Titanic afundou no meio do mar. Os Beatles lá em cima, aquele abobado do John Lennon, abriu a boca e falou que eles eram mais famosos do que Jesus. Acabou, no auge. Qual é a explicação para os Beatles acabar? Ninguém brigou. Acabou. Acabou. Mais famoso que Jesus. Não há ninguém rouba a glória que pertence somente a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e ponto final. Ninguém nunca vai tocar no nome de Jesus. Nunca. Como é que está você e o Espírito Santo? Qual o relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Que o Espírito Santo virar para você, bater no seu ombro e falar assim: pode ficar vendo o jogo do Brasil, filho? Eu te entendo. Se o Espírito Santo ministrar isso a você, eu vou respeitar, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas como eu sei que ele não vai fazer isso? Que o Espírito Santo trabalha como Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para glorificar a Jesus. Eu sei muito bem que a prioridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a casa do Senhor. Amém. É os átrios do Senhor. É fazer como o salmista Davi no Salmo 42. Eu anseio, a minha alma suspira e desfalece dentro de mim pelo Deus vivo. Eu tenho sede, assim como a corça anseia pelas correntes d'água. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Ninguém e nada está acima do Senhor na minha vida, disse Davi. É para essa comunhão que Deus está chamando a igreja. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Essa busca de Davi tinha uma direção. Olha o que diz o Salmo 43, no versículo 4. Olha o que diz aqui. Então, irei aonde, amados? Toda a igreja. Irei aonde, amados? Eu irei ao altar de Deus. Não é qualquer lugar. Eu irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. E ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. A busca pela comunhão com Deus tinha uma direção. O altar
do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui, amados, é trabalhando nesse ano de 2016 para reconstruir o nosso altar, que é o Espírito que habita em nós, que Deus nos concedeu. Ele e o Espírito Santo comunicam no nosso espírito, que é o altar de Deus na nossa vida. Nós estamos trabalhando para reconstruir este altar, nos arrependendo dos nossos pecados e agora aprendendo sobre comunhão. Primeiro comunhão com Deus, depois comunhão com os irmãos. Mas é necessário nós entendermos que sem esta comunhão ser restaurada, não existe salvação. Outra direção, a direção que eu quero que você vá, é do altar da sua vida. A busca por essa intensidade de comunhão com Deus tem que estar entre Deus e o altar do seu coração. Tinha uma direção, a busca de Davi. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, que é a minha grande alegria. A minha grande alegria é o Senhor. Tem 4 versículos no Salmo 84. No Salmo 84, Davi vai expressar a mesma intensidade por esta comunhão. E ele mostra, mais uma vez, a direção desta comunhão. Ele diz assim: como amável são os teus tabernáculos. Repita comigo, tabernáculos. Como amável, quanto eu amo, o quanto eu desejo, o quanto eu estou amando os teus tabernáculos. Não tem nada mais importante para mim do que a tua presença. O teu tabernáculo. Ó Senhor dos exércitos, a minha alma, ela suspira. Sim, ela desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A sua intensidade já chegou aí? Igreja, que Jesus pagou um preço de sangue por mim e por você. Sua intensidade pela comunhão com Deus já chegou aí? Nesse nível, a minha alma suspira, se desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Eu encontrei teus altares. A direção da busca pela comunhão com Deus é o altar do Senhor. Amados, em nome de Jesus, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe de uma coisa? Não existe ninguém digno diante de Deus. Ninguém é digno de estar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que em Jesus, Ele resgata a dignidade de nós chegarmos diante do Pai. Foi aberto um novo e vivo caminho para mim e para você. Ainda na nossa indignidade. Andorinha, inquieta. O mesmo salmista Davi, no capítulo 46, versículo 10, ele diz assim, olha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Até a andorinha inquieta se aquietou na presença de Deus. Amada, a comunhão do Senhor traz dignidade e quietude para a nossa alma. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. Tudo que nós precisamos é restaurar essa comunhão. Não deixar que